Eu lembro que uma vez meu pai falou assim pra mim: Thiago, eu prefiro que você faça o que você ama, ganhando menos, do que você fazer o que você odeia, detesta, não foi chamado pra fazer, mas ter muito dinheiro na sua conta. E aí eu bati de frente com ele e falei: pai, tá, que bonito, o senhor fala isso, mas na verdade o senhor também fica me cobrando para poder trazer resultado, para poder ter as melhores notas, para poder conquistar os melhores cargos, fazer concurso e ter dinheiro, porque o senhor também não quer que eu fique em casa por muito tempo. E ele realmente. E quando eu falo sobre isso, é porque a gente, quando tá nessa fase de transição, em que a gente tem que começar a conquistar trabalho, começar a se graduar, ou entrar numa faculdade boa, ou poder trazer resultados, trazer a expectativa que as pessoas têm, né, para poder chegar à altura dessa expectativa de, ele tá indo para que faculdade? Seu filho tá fazendo o quê? Meu filho tá ganhando tanto, tá empreendendo, tá sendo famoso no TikTok. Quando a gente chega nesse lugar onde as expectativas crescem, crescem, crescem e ficam tão grandes a ponto que você acaba se perdendo no meio do processo, é muito mais fácil a gente dar atenção ao que as outras pessoas dizem do que realmente buscar aquilo que a gente realmente ama e realmente quer. E uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês é que o que você pensa sobre si mesmo é 1000 vezes mais importante do que o que outras pessoas pensam ou falam de você. Então é importante a gente achar esse equilíbrio. É achar o equilíbrio de a expectativa que as pessoas botam sobre nós e aquilo que a gente realmente quer. Por quê? Algumas expectativas, elas vêm pro bem. E a gente precisa ter essa noção de que a expectativa do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que realmente nos amam, é que a gente dê certo, é que a gente tenha futuro. E muitas vezes os conselhos, os direcionamentos que eles dão são bons, mas não significa que eles podem escolher por nós. Não significa que a gente tem que acatar tudo que eles falam, porque a verdade é que a vida quem vive somos nós. Quem vai viver, quem vai ter que lidar todos os dias com o resultado das suas decisões é você. E esse já é o segundo aprendizado que eu quero trazer para vocês. Independentemente da desculpa que você tem para dar para não mudar, quem vai colher o fruto da sua decisão é você. Quando a gente passa para a vida adulta, a gente começa a entender que papai e mamãe não estão ali para passar a mão na nossa cabeça. E é por isso que geralmente as pessoas que crescem sem pai, sem mãe, eles amadurecem mais rápido, porque precisam tomar responsabilidade das suas decisões. Se eles não mudarem a sua forma de pensar, se eles não mudarem a sua forma de agir, eles não vão viver uma vida boa. Porque se você vive numa família estruturada e você pôde ter essa infância positiva em que seus pais estavam cuidando de você e dando as necessidades que você tinha, você sabe que para começar a andar com seus próprios pés é um pouco mais difícil, mas isso não te dá autoridade ou o direito de continuar ficando na bengala dos seus pais por muito tempo. Hoje existe uma geração crescente, nem, que é o quê? Pessoas que nem trabalham e nem estudam, mas ficam mamando nas tetas dos pais. E quando a gente fica nessa fase, a gente apenas está deixando de viver, a gente está apenas sobrevivendo. Por que é que você está nessa terra? Por que é que você está nesse mundo? Qual é o seu propósito? Por que é que você está existindo? Será que você realmente sabe disso? Ou você está apenas vivendo mais um dia de cada vez, buscando prazer atrás de prazer, dopamina atrás de dopamina, sem realmente viver de verdade? Essas coisas são muito importantes a gente pensar para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida e entender que a gente foi chamado para algo muito maior que nós mesmos. Mas se a gente continuar preso ao que as outras pessoas pensam e projetando as nossas decisões nos outros, dizendo que o problema é do governo, dizendo que o problema é do Brasil, no Brasil as pessoas são assim, dizendo que o problema é da nossa classe social, dizendo que o problema é da criação dos nossos pais. Enquanto você fica postergando isso, projetando isso, mais distante de se tornar uma pessoa que você vai ter orgulho de ser, você vai estar. Porque acredite ou não, você pode até estar confortável no lugar que você está hoje, tendo prazer, tendo comida, tendo alimentação, estando bem ali consigo e com os outros, mas lá no fundo você sabe que você não está vivendo de verdade. Lá no fundo você sempre vai ter um sentimento de falta. E lá no fundo o que você sente mesmo é uma vergonha de si mesmo. Então se posiciona, cara. Se posiciona, entenda a vida que você quer viver. Se quer passar o resto dos seus dias na frente de um computador jogando um joguinho, quer passar o resto dos seus dias indo atrás de mulher bonita na rua, passar o resto dos seus dias apostando dinheiro e perdendo, ficar preso em droga, ficar indo de festa em festa, final de semana em final de semana, buscando uma alegria que simplesmente não existe. Você é livre para escolher a vida que você quer viver, mas saiba que o responsável pelas consequências vai ser você e só você. E ainda nesse sentido, a terceira coisa que eu aprendi é que fazer o necessário é mais importante, mais transformador do que fazer o perfeito. Quando a gente está nessa fase de transição, de viver uma nova jornada, de realmente começar a trabalhar, começar a fazer as coisas, e a gente olha para as redes sociais, a gente olha para o fulaninho que está do lado, que começou antes, a gente olha para o outro que já tem um pai que é empresário, então já ganha muito mais que você, porque conseguiu um cargo melhor. Quando a gente fica se comparando com as pessoas ao nosso redor, a gente começa a perceber que nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, nós não sabemos de tudo e nós não temos capacidade
para alcançar as mesmas coisas que os outros estão alcançando. E aí a gente cai numa armadilha. É a armadilha de não poder errar. E eu vou te falar algo. Se você tem 18 anos até 25 anos ou menos, você está exatamente na fase propícia para errar. Hoje eu tenho 22 anos. Isso significa que eu já estou com a vida totalmente feita, que eu já sei de tudo do meu futuro. Não significa que eu já estou numa fase de amadurecimento e que eu preciso ser responsável, que eu preciso ser maduro, mas que eu ainda vou errar muito, que eu ainda não tenho tantas vivências como alguém que realmente já tem 30, 40 anos tem. E mesmo muitas dessas pessoas com essa idade não conseguem realmente se responsabilizar por suas vidas porque elas não colocam o coração no lugar certo. Quantos homens e mulheres que já têm filhos tratam os filhos como qualquer coisa porque não conseguiram assumir a responsabilidade de adulto e se posicionar e fazer o necessário para essas crianças, porque simplesmente não se sentia capaz de fazer. Quando você é adulto e você cresce, você descobre que vai ter coisa que você não gosta de fazer, que você vai ter que fazer porque é necessário fazer. Quanto mais o tempo passa, mais os anos contam, mais os anos cobram. Quando hoje você tá na fase perfeita da sua vida, no sentido físico, é a melhor fase, é o tempo de ouro dos jovens. É quando você tem energia, é quando você pode dormir até tarde, virar à noite, beber muito, ficar com ressaca, mas já tá bem no dia seguinte, sem que as consequências sejam muito claras e momentâneas. Mas quanto mais o tempo passa, mais essas consequências, mais essas decisões estão construindo um futuro que vão te destruir. Então, para você, eu fazer o necessário hoje, fazer acordar cedo, dormir cedo, você comer bem, treinar, começar a ter uma rotina mais saudável, você buscar Deus e se relacionar com Deus e se conectar com Deus. Essas coisas podem parecer chatas, mas quanto menos você faz isso, mais consequências negativas você vai ter no futuro. Mas quanto mais hoje você faz isso, você investe nessas coisas a longo prazo, mais o seu futuro você vai ser alguém que você vai se orgulhar e vai orgulhar outras pessoas. As pessoas não fazem perfeito. Geralmente as pessoas que você hoje admira erraram e erraram feio, mas é normal a gente apenas parabenizar os acertos e esquecer que todo grande acerto está pautado em vários erros pequenos que a pessoa cometeu antes. Então relaxa, começa ruim, se permita ser ruim, porque quanto mais você for fazendo, você vai aprendendo no processo e amadurecendo. Não existe fracasso para quem não desiste. E se você está avançando numa jornada e você está crescendo numa jornada, lembra que você ainda tem uma vida toda pela frente. Você está começando a viver agora. E se você está ouvindo esse vídeo tendo mais de 40, 50 anos e fala, cara, eu deveria ter aprendido isso com 18 anos, você ainda tem uma vida grande pela frente. E é por isso que o quarto ensinamento é tão poderoso. Quanto menos tempo você passa com as pessoas que você ama hoje, mais arrependimentos você vai ter no futuro. É normal a gente olhar na juventude, a gente olhar para as novas amizades, querer se conectar, querer estar em todos os grupinhos, ser chamado para todas as festas. Só que quantos relacionamentos profundos e verdadeiros você está fazendo? Quanto tempo você está aproveitando com seus pais, com seus responsáveis, com as pessoas que você ama, com aquelas amizades que realmente lutam e te amam, e não apenas aquelas que vão poder te parabenizar? Quantas pessoas já não quebraram a cara porque foram muito pela aparência, pela popularidade, pelo dinheiro, e quando viram, perderam aquilo que elas tinham antes, muitas vezes por conta de uma mentira, muitas vezes por conta de tempo, de afastamento, de distância, mas muitas vezes pela morte, porque o tempo passa para todos. E as pessoas que estão na sua vida hoje, um dia, elas não vão estar. Seja daqui a 1, 2 anos, seja daqui a 10, 20, 40, 60 anos. Um dia elas não vão estar. E a gente vive nessa incerteza, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe qual é o último abraço, o último respiro. A gente não tem essa certeza. Então curta os momentos de hoje, para que você não tenha arrependimentos futuros. E o quinto aprendizado que vai transformar sua vida e que transforma a minha, e você pode achar que não, mas é muito importante, é que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando a gente está nessa idade, nesses 18 anos, 20 anos, 25, a gente está numa idade transformadora, a gente está numa idade que a gente tem que se posicionar e começar a construir coisas futuras. E é normal vir o peso, é normal vir as vozes ao redor ficarem muito altas com as preocupações da vida. É verdade, você vai ter que construir do zero muitas coisas, você vai ter que construir sua família, você vai ter que construir renda, você vai ter que lidar com traumas da infância, porque senão eles vão te carregar para o futuro, você vai ter que perdoar pessoas, e é muita coisa pra gente fazer para poder viver uma vida saudável em pouco tempo. Então, no lugar de você deixar a vida te preocupar com tanta mazela, com tanto barulho ao seu redor, confia em Deus. Foca no que realmente é primordial. Não negocia o que é inegociável, que o que é a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida emocional.
Mas quando você coloca Deus no centro, você busca ter um relacionamento com Ele, você entende que as coisas que você é capaz de fazer, você vai ser responsável. Mas aquelas coisas que você simplesmente não é capaz de fazer, simplesmente por você confiar em Deus, Deus faz por você. Seus sonhos, muitas vezes sonhos que você tinha na infância que você parou de sonhar porque você bateu de frente com a vida, muitas vezes desejos futuros, coisas de família que você não viveu, parar de repetir padrões de miséria, de tristeza, tudo isso não está na nossa capacidade humana, mas está em Deus agindo através de nós. Então não desista de Deus, Ele cuida de você, Ele está por você. E se você deseja ter uma intimidade com Ele, Ele está de braços abertos para poder te conquistar e te transformar de dentro para fora. E poder te ensinar a viver essa vida aprendendo, crescendo e sendo verdadeiramente 100% você. Se esse vídeo fez sentido para você, lembra de compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho e coloca aqui embaixo que tipos de vídeo, que conteúdos, o que é que vocês gostariam de ver aqui nesse perfil.